Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Hoje, dar as boas-vindas aos novos fellows. São vários setores que têm fellows aqui na universidade. Você é convidado para, no próximo ano, fazer um fellow aqui conosco, nossos neuronautas. E hoje vamos apresentar dois tópicos diferentes, um do grupo de trauma e outro do grupo de nervos periféricos. Então, vou chamar o professor Ítalo, professor afiliado aqui da disciplina de Neurocirurgia, para apresentar a primeira parte da reunião. Bom dia, doutor Ítalo. Bom dia a todos. Obrigado aí, doutor Sérgio. Bom, hoje nós vamos começar com um assunto extremamente novo, trauma de crânio encefálico grave. Então, assim, a gente precisa estar sempre revisando alguns tópicos. E hoje eu trouxe basicamente 3 casinhos que estão... Um deles ainda está gerando muita dificuldade e outros que geraram algumas dificuldades da conduta. Então, acho que é importante para o grupo que está começando, o grupo que está vendo, essas alterações, não digo nem atualizações, mas é o que a gente tem realizado nos últimos anos aí, em termos de atendimento ao politraumatizado. Como toda instituição pública, a gente tem várias limitações de equipamentos, basicamente, para o tratamento, mas, em si, a gente consegue desenvolver um trabalho extremamente correto, ótimo, bom, com um resultado muito bom, realmente. Vamos começar apresentando 3 casinhos rápidos, depois a gente vai discutir mais o último caso, na realidade. E, assim... Vou estar passando aqui o nosso primeiro caso. É um rapaz, um menino de 24 anos, que ele sofreu uma queda de moto há 8 horas. Então, paciente que veio trazido, até que ele chegou rápido aqui, veio de Sapopemba, entendeu? Veio rapidinho, mas o interessante é a gente ver que ele sofreu esse acidente de moto e já na entrada desse paciente ele chegou com Glasgow 4. Então, assim, é um paciente com trauma crânioencefálico já inicial grave e importante, já sendo entubado na hora. Mau estado gerado, hipocorado, a parte cardíaca ok, ventilatório ok, abdômen, sem edema de extremidades, etc. E exame físico neurológico, ele estava entubado, com ventilação mecânica, sedado, pupilas isocórica, sem reflexo de tronco pela própria sedação e uma otolicorreia em ouvido esquerdo. Gostaria de chamar aí alguém para a gente fazer essa observação. Doutor Tiago, o senhor pode falar com a gente aqui? Vamos rapidinho aí que eu tenho os 3 casos. Diagnóstico sindrômico, topográfico e etiológico. Uma síndrome de rebaixamento do nível de consciência. Teve essa otolicorreia também, pode ter apresentado uma fratura de base de crânio, causando essa fístula. Topografando encefálico difuso. E etiológico seria principalmente o trauma. Certo. E assim, o que você pensa de... só do trauma, e dentro do trauma, você pensaria alguma coisa mais específica? O paciente chegou 8 horas em coma, Glasgow 4. Te chama a atenção para alguma doença, alguma coisa? E otolicorreia, perfeito, doutor Manuel. É um paciente que já chegou bem grave, né, um TCE grave, rebaixado, com essa otolicorreia, provavelmente uma fratura de base de crânio. Esse rebaixamento pode ter um acometimento no cérebro importante, um swelling, um inchaço importante que está causando isso. Pode ter alguma lesão também, um sangramento intraparenquimatoso, mas a princípio pupilas isomióticas, nada topografando muito, então eu acredito que mais um swelling, né, um inchaço difuso. Exatamente. E isso a gente pode também considerar uma lesão axonal difusa. O fato dele ter essa fratura e essa lesão, não podemos esquecer disso, entendeu? Que um paciente jovem que teve um acidente de moto, assim, a gente tem que lembrar que existe a tal da lesão axonal difusa associado junto e misturado com tudo.
que é o mais difícil ainda da gente entender na evolução. Eu sei que o senhor pediu essa tomografia de crânio, e daí, doutor? O que o senhor acha desta tomografia? Temos uma tomografia de crânio sem contraste, cortes axiais, janela de parênquima. A gente pode ver um apagamento importante de sulcos e giros. Cisternas da base estão mais ausentes. Tem uma lesão mais hiperdensa em região frontal. Uma HSA traumática também, um cérebro bastante inchado, com swelling. Essa contusão, essa lesão frontal aí é esperado para o senhor pelo mecanismo do trauma? O senhor entenderia que isso pode acontecer, não pode? Por que tem essa contusão frontal? Ele tem uma otorragia esquerda, otorreia, otolicorreia. Pelo mecanismo de trauma, foi um trauma de moto. Ele, pelo próprio mecanismo, pode ter... Como é que chama esse mecanismo? É simples. Golpe contra golpe. Golpe contra golpe. Então é isso que acontece. Esse mecanismo da aceleração e desaceleração do tecido cerebral que vai se chocar contra o frontal. E é por isso que acontecem essas lesões. E é nesse mecanismo que a gente tem que entender para saber o que vai acontecer com esse paciente. É um inchaço cerebral bastante importante. Na tomografia de crânio, a gente não tem um corte melhor aí dessa mastoide, mas ele tem uma fratura na mastoide. E daí, como é que o senhor classifica esse trauma, Marshall, e o que o senhor quer fazer com ele, doutor Tiago? A classificação do TCE é um Glasgow menor que 8, então o TCE é grave. A classificação de Marshall. Então temos um TCE grave, a classificação de Marshall é para esse tipo de TCE. A princípio ele não tem um desvio de linha, as cisternas da base estão ausentes e tem um swelling importante, diria que é um Marshall 3. Perfeito. De conduta, então TCE grave, Marshall 3, eu indicaria a colocação de uma PIC num primeiro momento. Perfeito. Então, Marshall é uma classificação que a gente usa tomográfica para Glasgow de 8 abaixo de 8, em que a gente avalia as cisternas, sulcos, os hematomas e os desvios de linha média. Então, nessa classificação 3, é um inchaço cerebral grande, geralmente associado a um swelling hemisférico grande. A contusão não é tão grande, mas acaba sendo uma das lesões que acomete o paciente. Não esquecer que nós temos um início rápido dessa história. E a conduta, nesse aí também foi a monitorização, foi implantado a PIC DVE frontal à direita. Aqui está essa PIC, vocês estão vendo aqui, ó, a PIC colocada, entendeu? E foi se monitorando, tratando clinicamente. Um dos tratamentos para o Marshall 3, para esse inchaço, ou você opera de vez, que é uma conduta um pouquinho mais agressiva, mais aceita, ou a gente inicia um tratamento clínico desta hipertensão intracraniana, porque eu não tenho um hematoma, não tenho um grande desvio, a gente tenta tratar clinicamente esse doente com as medidas clínicas que a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente. Mas basicamente, decúbito elevado, uma ventilação normal, a gente vai deixar esse paciente euvolêmico, entendeu? É toda a parte clínica estabilizada, sedado, entendeu? Mas não um coma barbitúrico com uma sedação profunda. Mas a gente vai monitorar esse paciente. E foi o que aconteceu. No primeiro dia, ele veio estável, oscilando um pouquinho a PIC, de 15 a 24, melhora, piora, melhora, piora, até que no segundo dia, um dia depois que esse tratamento clínico, ele começou a descompensar. Então, essa PIC não melhorava, apesar de solução salínica hipertônica, apesar de você aumentar a sedação do paciente, abrir a dura mater abrir a PIC para melhorar a drenagem do líquido e melhorar a PIC, e ele não se sustentava adequado. Então, um paciente jovem com esse trauma. Repetiu a tomo, doutor Tiago. O que o senhor viu na tomografia? A tomografia
continua com um inchaço importante, a ausência de sucos e giros, as cisternas da base ainda estão ausentes, né? Mais apertadas. A contusão frontal não expandiu o sangramento, delimitou uma área mais hipodensa ao redor, pode ser uma área de isquemia. Na região temporal, no polo temporal também uma isquemia importante. Pode estar contribuindo com mais edema, né, e causando esse aumento da PIC, que está refratária a medidas clínicas. Pode ser uma isquemia, mas é difícil você confirmar que isso é uma isquemia, mas que tem um edema, que tem um inchaço, um edema citotóxico ali, tem. Se vai desenvolver ou uma contusão, e o que o senhor faria com esse paciente? Segundo dia de PIC, a PIC não está controlada. Está refratário a medidas clínicas já. Acho que dá para partir para uma próxima etapa, né? Como está refratário, fazer uma craniectomia descompressiva para o cérebro conseguir expandir um pouco e talvez melhorar essa PIC. Certo. E que tipo de craniotomia descompressiva o senhor faria? A princípio, no exame físico não tem anisocoria, nada que pense em descomprimir de um lado ou do outro, preferencialmente. Tem essa lesão frontal, acho que daria para fazer uma bifrontal, talvez. É isso aí. Então, foi submetido a essa craniectomia, foi operado, entendeu? Mantido a pressão intracraniana, que é importante, isso é um detalhe, entendeu? Foi retirado o bifrontal. E assim, a pressão foi controlada, essa PIC a gente retirou 72 horas depois, porque estava tudo estável. Ele chegou a acordar, foi estubado, evoluiu com pneumonia, foi reintubado, aquelas complicações clínicas de um paciente crônico não, mas agudo, numa unidade de terapia intensiva. E acabou recebendo alta após quase um mês de internação, foi acompanhado no ambulatório e o paciente foi submetido à cranioplastia alguns meses depois com uma boa evolução clínica. Vou mostrar um segundo caso. Um senhor agora de 58 anos, branco, ele sofreu um acidente, um trauma a 1 hora. Entendeu? Agora vem a história dos patinetes elétricos aí, que alguns de vocês já lembram e conhecem. Então, nós temos várias histórias dessa, entendeu? Sem capacete, sem nada, um cidadão de 58 anos, sei que ele estava passeando nesse patinete, mas, enfim, bateu a cabeça, sem nenhuma proteção, sem nada, e já no palco do acidente foi identificado, ele já veio para a gente aqui em coma, já foi verificado uma anisocoria, uma midríase importante à direita. Então, vocês vejam aqui, ó. Aqui uma midríase bem grande, várias escoriações de face, do outro lado a pupila estava menor, mas também tendendo à dilatação e já sedado. Daí foi feita a ressuscitação neurológica, que é muito importante. Então, nessa hora, intuba, ventila adequadamente, uma ligeira hiperventilação. E a gente sempre corre ou manitol, solução salina, para tentar regredir. Uma das coisas é você melhorar esse quadro clínico do paciente. Ele já chegou com esse quadro de anisocoria. Então, uma situação bastante grave e isso implica um trauma bastante importante nesse paciente. Então, exame neurológico, né? Ele estava já sedado, com colar, enfim. Esta pupila dele, houve uma melhora após o manitol. E, enfim, doutora Inara, o que nós vamos fazer com esse pacientinho aí? Bom dia. É um paciente também com trauma grave, né? A diferença aqui, acho que principalmente a anisocoria, que chama atenção. De sindrômico, eu pensaria no paciente com rebaixamento de nível de consciência, a anisocoria, né? Topográfico encefálico difuso, é um paciente também possivelmente com edema cerebral, com lesões difusas, mas também pensaria em algo mais focal, pensando na anisocoria, talvez um hematoma epidural, um hematoma subdural, e de etiológico trauma também. Tá.
É basicamente isso que a gente pensa. Assim, o epidural é muito rápido. Ele chegou em 1 hora, anisocórico, não é história natural. A história natural dessas contusões, lacerações cerebrais é que chegam extremamente grave e a evolução é bem rápida. Então, tem que pensar mais numa lesão parenquimatosa. E essa anisocoria, eventualmente, pode ser até por lesão direta, que ele não tinha, mas você tem que pensar nisso também. E uma lesão axonal difusa pegando o tronco, alguma região dessa, também pode dar algumas alterações de anisocoria, mas também vem com outros comemorativos, sudorese, etc. Enfim, o que ele não apresentava nesse sentido. E a doutora, pedimos uma tomografia, doutora. Vamos adiantar. Tá, então também, né, cortes axiais, uma tomografia sem contraste. A gente vê ali, principalmente em região temporal direita, um hematoma intraparenquimatoso, uma área de contusão, um inchaço, tem um desvio de linha média, um edema difuso, assim. Então, essa lesão, doutora, como é que a senhora classifica? E tem um subdural também ali, subdural agudo na imagem do meio, de baixo. Então, como é que a gente chama? Essa contusão mais esse subdural? Qual é o epônimo? Qual o diagnóstico que a doutora faz? Doutor Tiago. Doutor Rubens. Oi? Fale no microfone. Uma explosão do lobo temporal? Isso mesmo. Então, esse é o nome clássico dessa lesão patológica, que chama explosão de lobo temporal, explosão cerebral, quando eu tenho uma contusão ligada, associada a um subdural agudo. Esse é um mecanismo e recebe essa denominação por ser uma lesão extremamente mais grave do que só uma contusão, ou só uma contusão já é grave. E toda essa associação recebe esse nome de explosão de lobo temporal. Então, um quadro extremamente grave, tomografia de crânio, a gente não consegue ver muita coisa pelo que eu tenho aqui, mas tem toda uma fratura que vai ver melhor nessa exposição, doutora. Então aí a gente consegue ver o impacto que esse cidadão teve, entendeu? Explicando todo esse mecanismo do trauma. Uma contusão, você vê que ele teve uma fratura de crânio que é muito mais, não dá para dizer muito mais, mas bem aqui no frontal esquerdo dele, que repercute nessa contusão temporoparietal aí à direita extremamente grande e por contragolpe. Isso é importante. Diagnóstico tomográfico, doutora? Bom, então já foi falado, né, a explosão temporal, um quadro muito grave, e a conduta de que é um paciente que se beneficiaria da cranioectomia descompressiva. Que marcham que a senhora classifica? Eu acredito que tem um desvio de linha média acima de 5. Diria um Marshall 4. Hein, gente? Diria um Marshall 4, pensando no desvio de linha média. Um desvio de linha média, cisterna toda apagada, essas contusões cerebrais. Então, isso é importante a gente fazer isso aqui, entendeu? Esse diagnóstico para... Nós já indicamos aí uma craniotomia descompressiva, frontotemporal direita, retirada do hematoma subdural e principalmente deixamos um catéter de pique, como a gente recomenda nesses pacientes mais graves. Manteve-se uma pique estável no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, até que novamente ele apresentou uma anisocoria. Apesar de tratamento clínico estável, a pique começou a descompensar e voltou a ficar anisocórico. Doutora, tomografia de controle. Expandiu bastante o sangramento, né? Ali à direita, acho que nesse momento o paciente se beneficiaria de uma nova abordagem para drenar o Então, isso aí é para vocês verem a evolução, o crescimento, o movimento, entendeu? Que essas contusões cerebrais, mesmo que a gente drena, a gente vai pegar 2, 3 dias de evolução. Às vezes a gente drena e ele tem que estar preparado para esse crescimento. Existe toda uma alteração, daqui a pouquinho, se a gente tiver tempo, a gente vai conseguir falar dessas lesões parenquimatosas, dessa explosão, e começa a crescer. E até 3 dias essas contusões continuam crescendo e dando sinal de hipertensão intracraniana e coalescendo, que foi o caso do nosso pacientinho, que ele também recrudesceu a esse hematoma e foi submetido de novo a essa drenagem. Não conseguiu se retirar tudo como a gente
espera, mas porque se você retira todo esse hematoma, você acaba tirando mais o principal, deixa sair espontaneamente. Senão você vai ter que aspirar todo esse lobo temporal do paciente e fazer uma craniotomia descompressiva interna com algumas complicações. A ideia é você descomprimir, sair a maioria do hematoma, lava, fecha a dura mater e a gente acompanha a evolução. E esse paciente aí melhorou muito após a retirada desse hematoma, fechada a dura, deixada a pique normalizou, ele foi acompanhado, teve algumas não conformidades clínicas infecciosas como de costume, foi para o ambulatório, foi acompanhado e foi submetido à cranioplastia. Mais um casinho para vocês aí, rápido. Paciente de 28 anos, masculino. Esse é um quadro extremamente grave que a gente tem internado, inclusive, ainda aqui no nosso hospital. Então, assim, ele sofreu um trauma crânioencefálico grave a 30 minutos da chegada no hospital, uma colisão de moto versus carros, ele estava no banco traseiro, foi ejetado, bateu a cabeça e já entrou em coma, entendeu? Com Glasgow 7 no palco do acidente e já uma fratura grave que foi submetido a um torniquete, um estancamento de sangramento na perna direita dele. Isso bastante grave. Ele chegou aqui extremamente ruim, entendeu? Com uma expansibilidade torácica muito ruim, com alteração clínica importante, foi submetido a essa drenagem de tórax, foi ressuscitado, foi estabilizado na maneira do possível, e assim, ele estava sedado com com essa movimentação nos 4 membros, ele estava, quando você estimulava, tinha um reflexo de tosse, mas em coma. Dr. Rubens, vamos lá. Rapidinho, Rubens. Bom dia a todos. Temos um paciente jovem que sofreu um trauma grave, né? Então, de diagnóstico síndrome, eu colocaria politrauma, um trauma crânioencefálico grave também. De topográfico, eu diria um encefálico difuso também. E de etiológico, eu colocaria um edema cerebral, talvez um swelling aí associado, pode ter alguma lesão axonal difusa também, pelo rebaixamento de nível de consciência. Perfeito. Fizemos a tomografia inicial aí. Bom, temos uma tomografia de crânio, cortes axiais, janela de parênquima, né? A gente consegue ver um cérebro com bastante inchaço, né? Um swelling. A gente consegue ver um desvio de linha média também. E um hematoma subdural à direita, sobretudo ali na altura do giro frontal inferior. E também conseguimos ver uma contusão frontal à direita começando a se formar. Perfeito. Essa aqui é a tomografia de crânio. A gente vai ver várias fraturas de base de crânio dele, que realmente aqui, ó, frontal, basal, entendeu? Então, várias lesões. Aqui só para vocês entenderem a gravidade do swelling, do inchaço, desvio de linha média, hemorragia contralateral. Daí, doutor, diagnóstico tomográfico, o Marshall dele. Diagnóstico tomográfico, acho que eu tinha comentado, tem a contusão frontal, a gente tem um hematoma subdural à direita, também uma contusão frontal à direita, e um Marshall 4. Acredito que pela gravidade, pela questão do swelling, do rebaixamento de nível de consciência, além dos achados, eu indicaria uma craniectomia descompressiva frontemporoparietal à direita. Perfeito, foi isso que foi acontecido e foi feito, e realmente aqui vocês olham aqui um inchaço cerebral bastante grave e foi submetido a essa craniotomia descompressiva e monitorado a pressão intracraniana associada, que a gente sempre procura monitorar. A evolução desse doente foi extremamente complexa, entendeu? Quando a gente começa a ver no pós-operatório dele, aqui tem o catéter de pique, tem um inchaço hemisférico, vocês conseguem ver que todo o cérebro está inchado, apesar dessa craniotomia descompressiva que é grande, entendeu? Os ventrículos, eles estão dilatados, eles não estão apertados como era o de se esperar, mas uma coisa já começa a prestar atenção aí nessa hipodensidade mais importante nesse hemisfério direito.
Esse é o tamanho da craniotomia, que foi adequada, grande, então não tem por que dizer que é pequena ou porque é grande. E assim, ele ficou oscilando no primeiro dia essa pressão intracraniana, até que começou a descompensar, apesar de solução salina hipertônica, apesar de toda a sedação otimizada do paciente, uma ligeira como é que chama? Uma hiperventilação do paciente, e como não estava melhorando a pressão intracraniana, ele foi submetido a uma nova tomografia. E daí, Dr. Rubens? A gente consegue ver que aquele brain swelling, né, que a gente observava à direita, teve um aumento significativo. Provavelmente agora temos um edema citotóxico associado aí, por morte neuronal de células do parênquima, e a gente observa alguns focos de sangramento ali na região frontotemporal à direita. Então, e um quadro bastante grave, hipertenso, e assim, ou você faz uma craniotomia descompressiva para aspirar todo esse cérebro, que seria uma situação que está necrosado, ou a gente continuaria para um tratamento clínico, que foi o que a gente insistiu um pouquinho mais, mantendo a PIC aberta para drenar e introduzindo coma barbitúrico. Normalmente a gente não introduz, porque e é isso que chama a atenção, que a maioria desses casos, com a craniotomia descompressiva, a gente controla a pressão intracraniana. Infelizmente, nesse paciente, a gente não conseguiu. É mais raro, então a gente precisa passar para uma situação um pouquinho mais grave. E assim, basicamente, a gente tenta um tratamento clínico. Quando esse tratamento clínico não resolve, a gente já parte para o tratamento cirúrgico, que é a craniotomia descompressiva. Nós somos um pouco mais agressivos e procuramos fazer essa crânio descompressiva primária, entendeu? Antes mesmo do tratamento clínico da hipertensão intracraniana, como a gente viu lá no nosso primeiro caso. A gente tentou o clínico e acabou na descompressiva. Normalmente, nesses pacientes com Marshall 4, com quadro grave, a gente já começa fazendo o tratamento primário com craniotomia descompressiva, porque assim, a instituição, o quadro clínico desse paciente, a gente tem um tiro, vamos dar um tiro. Porque às vezes o tratamento clínico, até eu descer com esse paciente de novo, levar para o centro cirúrgico, a gente perde tempo, ele fica anisocórico, ele entra num quadro de hipertensão intracraniana grave e a gente não consegue. Muitas vezes a gente tem algumas dificuldades técnicas hospitalares da gente não conseguir, naquele momento que eu quero descer, em meia hora eu estou abrindo essa cabeça. Essa que é a dificuldade. Então a gente sempre tenta pelo tratamento mais intenso, que é a craniotomia descompressiva. Mas, basicamente, o que a gente queria mostrar para vocês é a história natural. Então, são três casos diferentes, 2 evoluíram mal, 1 evoluiu ruim com esse inchaço cerebral, mas é importante saber, eu tenho uma injúria, a hora que eu tenho essa lesão parenquimal, essa lesão vascular, eu posso caminhar para axônio, para lesão axonal, eu vou ter as alterações vasculares, que isso é inerente do próprio trauma, ou da LAD, ou da contusão. A gente vai ter uma alteração, todo um edema vasogênico, toda uma quebra da barreira hematoencefálica e da permeabilidade da própria célula neuronal, que isso tudo vai levar a um processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai levar a uma pressão intracraniana aumentada por esse inchaço. Ao mesmo tempo que essa lesão parenquimatosa leva a um quadro de isquemia, que a gente viu nessa última situação, vão ter vários radicais livres, várias alterações da membrana celular, da mitocôndria, que não vai funcionar direito. A gente pode entrar em apoptose, que provavelmente esse segundo caso teve várias lesões neurológicas que proliferam um processo inflamatório e evoluem muito mal esse paciente do ponto de vista da hipertensão intracraniana. Por isso que é importante a gente sempre estar avaliando esses pacientes e tentar entender a lesão cerebral. O segundo caso, que teve aquela contusão, a gente já sabe, tem uma contusão, você drenou, não drenou, ela vai aumentar.
2, 3 dias a gente vai ter. Nós temos que ficar sempre interpretando isso e ligado, e essa conduta está relacionada com o achado da tomografia. Terceiro caso, nós temos um inchaço grande cerebral. A gente já sabe, e essa hipodensidade que a gente já viu na primeira tomografia, isso já está nos mostrando que nós temos uma alteração de perfusão cerebral. E essa perfusão cerebral é importante porque se eu não estiver mantendo essa evolução toda, essa perfusão cerebral, a gente vai evoluir para um quadro grave da hipertensão intracraniana e o paciente vai entrar numa morte encefálica extremamente rápido. Essa que é a verdade, porque nós não vamos ter basicamente o funcionamento adequado. Esses vasos não vão ter contração, não vão ter uma circulação, não vai chegar oxigênio, não vai chegar glicose, toda a célula vai deixar de funcionar e essa apoptose, essa morte neuronal vai se instalar e com isso esse processo inflamatório aumenta e esse edema cerebral vai instalando. Nós temos vários tipos de hipóxia cerebral. Eu sei que isso aí é detalhe do detalhe, o neurocirurgião quer ir operar e ir embora. Mas assim, para a gente ter esse paciente para a gente chamar de nosso, em que você interna, você indica a cirurgia, você continua acompanhando ele, que é o que acontece na prática, a gente precisa estar para e passo junto com o neurointensivista quando eu tenho um neurointensivista, que isso já é uma situação já menor. O normal, a gente sempre tem um intensivista que está bem dedicado, que faz a parte dele, mas essa peculiaridade do neurointensivismo ou neurocirurgião tem que estar junto para fazer essas indicações e tem que estar ajudando esses pacientes. Então, todas essas medidas de primeiro nível que a gente usa, drenagem ventricular, bloqueador, etc., às vezes a gente não funciona. Quando a gente não funciona, uma das indicações é o coma barbitúrico e a hipotermia. Hipotermia é uma situação já mais difícil de você instalar, que você precisa de um ambiente, de uma sala refrigerada, de toda uma estrutura montada. As complicações da hipotermia com o problema de coagulação são muito grandes, então você tem que estar sempre atento a isso. Em contrapartida, o coma barbitúrico também ele traz um quadro de uma hipotensão arterial muito importante. E neste caso que a gente introduziu, houve questionamento. Entra ou não entra? O paciente já estava chocado com um monte de droga vasoativa. Mas se eu não entrar com o coma barbitúrico para tentar estabilizar esse doente, ele vai morrer do mesmo jeito. Então, são situações que a gente tem que fazer algumas escolhas e tem como fazer de uma maneira controlada, como a barbitúrico, 10 mg por quilo-hora na primeira em bolo, depois nas primeiras 3 horas. Quer dizer, existe um regramento para você fazer esse coma barbitúrico e conseguir a estabilização desses pacientes, que isso é muito importante. E assim, quando a gente fala em tratamento desses doentes, existem alguns consensos, existem algumas referências de literatura que a craniotomia geralmente é utilizada como craniotomia descompressiva secundária. Entendeu? Tenta-se todo o tratamento clínico. Nós aqui fazemos essa opção do tratamento primário, como a primeira regra, o primeiro tiro que nós temos, e a gente já faz essa descompressão. Mas, mesmo fazendo isso, a gente tem essa evolução desfavorável. Daí entram, em algumas situações, a hipotermia e, basicamente, o coma barbitúrico. Então, assim, o que eu queria trazer de mensagem para vocês? A craniotomia descompressiva é importante, a gente faz sempre, a gente sempre indica, ela bem feita, com os cuidados, fechando dura mater, colocando o osso na barriga, fazendo tudo direitinho, não é tão deletério para o paciente. Mas o tratamento clínico você tem que instalar numa UTI neurológica com quem saiba fazer, com os cuidados também adequados. Entendeu? E é muito importante. O neurocirurgião, principalmente o que está aí na vida aí fora, o paciente é dele. Institucional, você está dando plantão aqui, acolá, o paciente é da instituição. Mas esse paciente que a gente vai cuidar, então é importante vocês estarem bem antenados e ligados no neurointensivismo para saber o que faz, o que não faz e o que é ruim ou não para o nosso paciente. Isso é importante. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês aí, para começar o ano. Obrigado, doutor Sérgio. Começar o ano não, o ano já começou faz tempo, começar o fellow, começar o estágio. Agora pergunta, doutor Ítalo.
Primeiro, parabéns pela aula, Ítalo. Você tem 3 maneiras ou mais, né, de monitorizar a PIC através de catéter. Eles não são ainda padronizados do SUS em termos de compra. Né? Você tem o subdural, o intraparenquimatoso e o intraventricular. Aqui a gente usa o intraventricular, que na verdade é uma DVE que se adapta para... Como é a orientação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia? Porque o que acontece, você mostrou os casos, são todos casos com swelling e ventrículo pequeno. Às vezes não é fácil cateterizar esse ventrículo. Como é que cateteriza? Quantas vezes você pode tentar puncionar? Tá? Existe alguma... Você funciona 10, 15 vezes, 20 vezes, até achar. Ou você prefere, a partir de um certo momento, você deixa intraparenquimatoso? Como é a orientação disso de monitorização da PIC? É múltipla a sua resposta. Então, assim, a gente tem os catéteres intraparenquimatosos, intraventriculares, com microsensores, sem microsensores, etc. A gente disponibiliza aqui só o catéter realmente da DVE e a gente coloca num aparelho para medida da pressão, com uma situação bem, digamos, rudimentar, mas que funciona. E funciona por quê? Porque eu dreno o líquor. Então, querendo ou não mimetizando alguns neurocirurgiões, temos que tirar água de coco, entendeu? Realmente isso ajuda, como a gente viu, saída do líquor, isso ajuda a cuidar e tirar o processo inflamatório. Então, a monitorização intraventricular é a gold standard, ponto. As técnicas, aqui é difícil a gente acertar os ventrículos, e isso acontece com muitas situações. A gente tenta 2, 3 vezes, não conseguiu, desiste. Mas aqui nós temos uma das máximas, né? O R1 ele tem uma chance, se ele errar naquela, ele não toca de novo no catéter, ele sempre acerta na primeira. Então, assim, porque é a chance que ele tem de pegar o ventrículo, então isso acaba acontecendo. É deletério? 2, 3 punções no cérebro inchado, ele vai provocar hematoma, ele vai provocar também lesão parenquimatosa. A gente tem pouco aqui, graças a Deus, essa é uma vantagem que a gente tem, e a gente procura colocar a PIC antes de fazer a craniotomia descompressiva, porque daí você tem uma estrutura um pouquinho mais conhecida. Depois que você descomprimiu, você tentar acertar esse ventrículo e depois fazer um furo do outro lado, já começa a confusão. Entendeu? Você perde um tempo? Perde, porque o doente às vezes está anisocórico, ele precisa disso, entendeu? Mas, de qualquer maneira, a gente tenta fazer essa trepanação contralateral, faz a monitorização, e assim, 2, 3 punções, isso acontece realmente, não é incomum de ter e não é tão deletério. E no ponto de coque? Ou em cima da sutura? Normalmente é feito aí. Em cima da sutura ou no ponto do coque? No ponto de Cocker. 8 milímetros à frente da sutura. E 2,5 na lateral, entendeu? Tá. Que você vai pegar melhor o corno frontal. Se você vai muito em cima da sutura, você acaba indo lá para o terceiro ventrículo. Ok. Entendeu? E é 6 centímetros em média, quer dizer, você tem toda uma padronização. A hora que você está colocando... Mas veja, Sérgio, você lembrou de uma coisa interessante. Uma coisa é só colocar uma PIC. Estou com o meu paciente, eu vou colocar em decúbito dorsal, horizontal, bonitinho, para eu fazer a PIC. Agora, você coloca esse cara em decúbito lateral para fazer uma craniotomia descompressiva e fazer uma PIC contralateral que está virado na cama, só para vocês terem uma noção. Então, muitas vezes você é obrigado a colocar a PIC e depois virar toda a cabeça. Você é obrigado a colocar a PIC, desmontar todo aquele circo e virar de novo para montar para a craniotomia descompressiva. Então, é trabalhoso, sim, essa situação. Normalmente, a gente tenta fazer isso num único posicionamento e com jeito, às vezes você pina o paciente, você consegue fazer isso numa situação bastante tranquila. Essa que é a verdade. Ítalo, só para lembrar então, o Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, né? Você só mostra homem aqui. Mulher não tem trauma de crânio? Eu nunca vi você mostrar uma craniotomia descompressiva numa mulher. É só feminicídio ou tem outro tipo de trauma? Tem bastante. Mas graças a Deus as mulheres são mais inteligentes, elas sabem dirigir melhor, elas não bebem, elas usam capacete, entendeu? São as pessoas mais... Agora, esses homens são todos uns malucos, são bem racionais. Mas chama atenção isso, né? A incidência de trauma é muito mais no sexo masculino do que no feminino. Esses traumas graves, vento, né? Não adianta. Esse trauma grave. Não, mas isso a gente nota, com droga, com uma série de situações aí,
Isso a gente vê com muita frequência. Ok, doutor, então muito obrigado.